Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos ter aula de história, tá certo? Hoje vamos ter aula de história. Página 89, República Velha. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia que tu nos concede. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia que nunca faltou em nossas casas. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque até aqui tu nos tem ajudado. Nós te pedimos a tua orientação, nesta aula queremos ter. Abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós iremos falar sobre a República Velha, tá? E ela teve início em 1889 até 1930. A República Velha ela começou depois da proclamação da República, tá certo? É um conteúdo meio longo, onde a gente eu só vou explicar alguns tópicos, tá certo? Porque senão a gente vai ser muito tempo. Então, a República Velha ou Primeira República, ela tem esses dois nomes. A gente pode chamar de República Velha ou Primeira República, que começou de 1889 a 1930. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi um movimento, sobretudo, elitista, quer dizer, de elite, tá, gente? Que ocorreu sem luta e sem participação da população. Quer dizer, o povo não teve a participação, certo, desse movimento. Uma aliança principalmente entre os militares e os fazendeiros, cafeicultores paulistas possibilitou a derrubada da monarquia e a tomada do poder pelos republicanos. Vocês lembram que o Brasil, né, ele era governado, ele era monarquia. E com a proclamação da República, ele passou o quê? A nova forma de governo passou a ser a República, né? Então, na República, quem dirige, né, o país é um presidente, né? Que foi eleito o primeiro presidente do Brasil, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, né? As elites no poder. Embora a escravidão tenha sido abolida de forma gradual, lembra que foi várias partes, né, que aconteceram. A abolição da escravatura não aconteceu de uma vez, né? Houve a proibição do tráfego, né, de escravo, a vinda de negros para o Brasil. Depois teve a questão da proibição, né, a primeiro foi a questão da entrada dos negros no Brasil, foi abolido, né? Depois houve a questão dos idosos, né? Depois foi a questão da criança, que ao nascer não era mais escrava, né? Foram vários processos até chegar à libertação da escravatura, né? Foi que foi dada pela a princesa Isabel, que foi a Lei Áurea, né? Então teve vários tipos, né, de abolição. Então aqui ele diz assim, né? E os fazendeiros, embora a escravidão tenha sido abolida de forma gradual, os fazendeiros só aceitaram porque não tiveram escolha. Entretanto, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, não previa qualquer indenização aos fazendeiros de café, que era o dono dos escravos. Então, quando a princesa Isabel ela aboliu, né, então os fazendeiros teve que libertar os escravos, não podia mais ter os escravos em suas fazendas. Assim, muitos fazendeiros ficaram insatisfeitos e não confiavam mais no governo, porque queriam receber uma indenização porque os escravos eles compraram. E aí, com a libertação, né, com a abolição da escravatura, com a Lei Áurea, dava liberdade a todos os escravos. E aí os fazendeiros ficaram sem poder fazer nada. Então eles começaram e não podiam indenizar, porque eles não iam receber indenização nenhuma pelos escravos libertos. Como isso aconteceu, passaram a apoiar a ideia de transformar o Brasil numa república. Então, eles começaram a ver que outra forma eles poderiam, né, mudar aquela situação. Aí foi que começou a nova república, né, a primeira república. Nesse período, a província de São Paulo ficava mais rica por causa da produção do café. A república interessava mais aos produtores de café, pois eles queriam ter
ter maior poder no governo. Com a República, poderiam eleger deputados e participar mais ativamente das decisões políticas do país. Assim, ao longo da Primeira República, o poder político continuou nas mãos da elite, certo? Comandada por uma oligarquia, isto é, por um grupo de pessoas que faziam parte do mesmo setor da sociedade, partido por político ou grupo familiar. Então, gente, a partir daí começou, né? Os fazendeiros, os senhores de engenho também querendo ter esse poder. Os militares também estavam descontentes com o governo, porque estavam com os salários baixos e gostariam de participar mais das decisões políticas. Então, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado, né? Alguns políticos mais conservadores também temiam pela monarquia, pois Dom Pedro II estava muito doente. Se tivesse a falecer, quem herdaria o trono seria sua filha mais velha, a princesa Isabel. Entretanto, ela era casada com o neto do rei da França, Gastão de Orleans. Esses políticos temiam que a princesa, tornando-se rainha, fosse manipulada pelo marido. Nessa situação, o Brasil passaria a ser governado por um estrangeiro, mesmo de forma dissimulada. Então, gente, essa luta política, ela não começa de hoje, né? É há muitos anos atrás. Então, aí surgiu o quê? Então, os produtores de café, os militares e os políticos conservadores passaram a angariar adeptos à ideia. Então, com isso, muita gente começaram a procurar outra forma, né, para essa mudança, né? Então, adeptos àquelas pessoas que queriam essa mudança da nova república. A ideia de um Brasil republicano, para que os republicanos, a forma mais rápida e segura de chegar ao poder era por meio dos militares. Por isso, precisava de um apoio. Assim, em 15 de novembro de 1889, os militares deram um golpe na monarquia, ou seja, retiraram Dom Pedro II à força. Dava-se início ao período da história do Brasil, conhecida como República Velha, né? Então, aí o exército tomou conta. Aí vem aí, gente, a República da Espada. O que foi os primeiros 3 anos da República Velha são conhecidos como República da Espada. Esse período ficou conhecido por esse nome, porque o governo ficou nas mãos de militares. Os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Então, Marechal Deodoro da Fonseca foi o presidente e Marechal Floriano Peixoto era o vice. Aí, gente, daí surge vários, né? Então os militares começam a governar e surge aí o coronelismo. O que é o coronelismo, né, gente? O coronelismo é a base política do café com leite, na chamada República Velha. Naquela época, os coronéis era que queria comandar, né? Os coronéis grandes latifundiários tinham o direito de formar milícias em suas propriedades e combater qualquer levante. Os coronéis eram os chefes políticos de cada localidade e manipulavam as eleições para assegurar a vitória nas urnas. Então, o coronelismo, eles tinham poder em suas mãos de decidir uma eleição. Na época, as eleições eram bem diferentes das atuais. O voto não era secreto, então hoje, né, o voto é eletrônico, é secreto, mas antigamente não. Nessa época o voto era aberto, você ia dizer em quem você votava. Aí o voto não era secreto, pois os coronéis controlavam o voto das pessoas que moravam na região, porque eles queriam saber, os coronéis queriam saber realmente se aquelas pessoas que iam dizer que ia votar naquela pessoa, se ia realmente votar. Então, como se ele comprava o voto da pessoa. Então, aí o voto das pessoas que moravam nas regiões onde mantinham o poder, obrigando-as a votar nos candidatos indicados por ele. Então, era questão da compra de voto, né, gente? Da compra do voto. Contratavam jagunços que ameaçavam e punir quem não votasse no candidato indicado por eles. Esse tipo de voto foi conhecido como voto cabresto. Então, o voto cabresto é aquele voto onde é induzido, você induz a pessoa a votar naquele. Então,
vote Maria, porque Maria, então, aqueles coronéis queriam ver se aquele cidadão realmente ia votar em Maria. Ia votar, Maria não, né? Que na época a mulher não podia se candidatar, mas no homem, em José. Então eles ficavam ali, porque se a pessoa não votasse, ia ter que pagar, né, com eles, tinha a ver com eles. Então, esse voto é chamado de voto cabresto, que ainda hoje, né, as escondidas, esse voto ainda existe, né, principalmente nesses interiores, né, onde as pessoas, aqueles políticos de poder, né, dá uma ajuda a uma pessoa necessitada e aí faz com que você fique, né, a depender do voto daquela pessoa. Então, aquela pessoa é obrigada a votar naquela outra pessoa. Então, é chamado de voto cabresto, onde a pessoa é obrigada a votar no meu candidato. Assim, os candidatos indicados certamente venceriam com retribuição à ajuda recebida. Quer dizer, eu ajudava alguém e alguém teria que votar. Ele era obrigado a votar, certo? Então, com o tempo, isso foi, né, sendo abolido. Apesar que ainda hoje, né, por debaixo dos panos, acontece ainda muito voto cabresto. Então, a retribuição, a ajuda recebida. Os políticos concediam favores, como a construção de estradas, onde estavam localizadas as propriedades dos coronéis. Então, aqueles coronéis, eles teriam que conseguir voto para aqueles políticos. Então, depois vem mudanças sociais. As mudanças na forma do governo de monarquia para a república não resultou em melhoria para a população brasileira. Então, quer dizer, não houve muito benefício com essas mudanças. Então, gente, aí houve o quê? A Guerra dos Canudos. No final do século XIX, a situação da população do Nordeste brasileiro era muito precária. Fome, seca, miséria e abandono do governo republicano, que enviava poucos recursos à região que vivia sob o comando dos coronéis. Essa situação provocou muita insatisfação e revolta. Então, como as pessoas estavam vivendo, então isso deixava as pessoas muito insatisfeitas. Então, o povo se uniu a Antônio Conselheiro, o qual pregava ser emissário de Deus, vindo para abolir a desigualdade social e a maldade da República, como a exigência do pagamento de impostos, por exemplo. Então, isso as pessoas se aproveitavam, gente, do momento que a pessoa estava passando. Então, essas pessoas, né, vinham para usar, né, aquele sofrimento e se beneficiar. Ok, o governo da Bahia não concordava com o fato de que os habitantes do Canudo não pagarem impostos. Então, era uma guerra, né, gente? Essa política, né? Ainda hoje, né? Isso não é de agora. Essa briga política, então, não é de agora. Faz muitos anos. Então, aí aqui também a gente tem os agitados anos de 1820 e o fim da República Velha. Então, aí, os anos de 1920 foram bem agitados em nosso país. Muitas fábricas estavam se instalando e os centros urbanos se desenvolviam. E os grupos políticos surgiram para ameaçar o domínio das oligarquias paulistas e mineira. A oligarquia paulista isolava-se enquanto a mineira procurava aliar-se ao Rio Grande do Sul e as dos outros estados, como Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia, na tentativa de eleger o presidente. Então, gente, isso aí, cada um querendo o poder. Então, depois vem o tenentista. O que foi esse movimento, né? Além de os operários estarem insatisfeitos, outro grupo, o dos jovens oficiais, tenentes das Forças Armadas, também estavam insatisfeitos. Os tenentes iniciaram um movimento armado com o intuito de tomar o poder, que ficou conhecido como movimento tenentista. Esses oficiais não aceitavam a política do café com leite e nem as fraudes com o voto do cabresto. Então, gente, esses tenentes começaram também a ficar insatisfeitos com tudo que estava acontecendo. Aí depois, gente, vem a coluna Prestes. Quem foi a coluna Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, né?
Como decorrência da revolta dos tenentes, o capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes comandou um movimento armado que ficou conhecido como Coluna Prestes. Eles defendiam a disposição do presidente da República, a implantação do voto secreto, o ensino fundamental obrigatório no Brasil e queria acabar com a miséria e a injustiça social no país. Os participantes caminharam cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Durante o trajeto, eles enfrentaram as tropas estaduais, federais, além dos jagunços. O movimento não conseguiu derrubar o governo, mas contribuiu para o enfraquecimento político da República Velha. Então, cada movimento, eles queriam, se auto-ajudar, queria benefícios próprios. Então, houve vários movimentos. E deles surgiram muitos nomes importantes na política brasileira durante a década de 1930. Gente, isso aqui são fatos verídicos, Isso aconteceu na história do nosso Brasil, na história política do nosso Brasil, tá? O presidente paulista, o Washington Luiz, foi o último eleito na política do café com leite, que em seguida deveria eleger um mineiro para a presidência. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Foi indicado um paulista para a sucessão. Diante dessa desfeita, Minas Gerais aliou-se ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, formando a Aliança Liberal. A Aliança Liberal lançou a candidatura de Getúlio Vargas, gaúcho, para presidente, e João Pessoa, paraibano, como vice. Ele defendia mudanças significativas para o Brasil, como o voto das mulheres, o voto secreto e as leis trabalhistas. Então, esse candidato a presidente, o Getúlio Vargas, ele teve algumas propostas, porque naquela época a mulher não votava, certo, gente? E ele fez o quê? O voto, das mulheres e o voto secreto. Então, o voto passaria a ser secreto. E as leis trabalhistas, que hoje, a gente se beneficia graças a isso aí. Com as eleições não foram honestas. Getúlio Vargas perdeu para Júlio Prestes. Além disso, ocorreu o assassinato de João Pessoa, no Recife. Esse acontecimento desencadearam uma revolução, a Revolução de 1930, dando início à Era de Vargas. A Era de Vargas é a Era de Getúlio Vargas, que foi um dos presidentes do Brasil. Então, gente, esses fatos realmente eles aconteceram, tá certo? E tornaram-se história. Como a história é tudo que acontece no nosso passado e que hoje nós estudamos. Então, isso aí foi o que aconteceu, nessa República Velha, que vocês podem ler mais detalhadamente, para a gente poder, porque aqui a gente perde muito tempo, Então tem algumas curiosidades. Então esses foram as pessoas, que entraram nessa República Velha, ou Primeira República, certo? Então, gente, a nossa atividade vai estar na página 94, 95, certo? 94, 95 e no livro de reforço na página 180. Então, no livro, página 94, 95 é bem pouquinho, certo? Então, como foi chamada a República e qual o nome do primeiro presidente do Brasil, Isso você já viu. Então, a Primeira República aqui, diz, foi o quê? A República, aqui, os primeiros 3 anos da República Velha são conhecidos como República da Espada, certo? E o primeiro presidente do Brasil foi quem? Foi Deodoro da Fonseca, certo, gente? Então, aqui tem algumas coisas, tem aqui, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, oligarquia, coronelismo e voto secreto. Então, o que vem a ser isso aí, tá certo? Coronelismo, oligarquia. Oligarquia é um pequeno grupo que denominava o governo brasileiro. Então, isso aí, vocês... E tá tudo aqui nesse texto, tá? O quinto quesito diz assim: pesquise e escreva um pequeno texto sobre a revolta de Canudos, considerando os seguintes aspectos.
quem foi Antônio Conselheiro. Então você pode pesquisar isso aí. Porque os sertanejos uniram-se a ele e seguiram. Onde foi fundada a comunidade de Canudos, cite motivos de ataque contra Canudos e como terminou a guerra. Então, isso vocês pesquisam para poder responder, tá certo? Então, 94, 95 e no livro de reforço, 180. Tchau.